Olá, nono ano, bom dia, gente. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Semana começando, abençoada, vamos lá. Cadê vocês? Achei. Então, nós vamos continuar falando sobre sucessão ecológica, né? Aula passada, nós começamos a ver o que é isso, né? Então, a sucessão ecológica seria o quê, gente? Uma substituição gradual dos seres, né, de uma comunidade. Seria basicamente isso. Então, nós temos três fases de uma sucessão ecológica. A primeira fase a gente chama de ecese. Então, é aquela fase inicial onde eu não tinha nenhum organismo vivendo ali. E começa o quê? Os organismos pioneiros fazendo um trabalho de quê, gente? De adaptação do solo para que outros seres possam viver ali. Então, a segunda comunidade, que a gente também pode chamá-la de comunidade intermediária ou série, aqui tem série como se fosse série de escola, né? Mas pode ser só SERE, série. Vai ser aquela comunidade em que nós já vamos ter aqui organismos que eles conseguem, né, sobreviver em condições que elas são menos adversas do que essa. No entanto, esses organismos ainda não estão desenvolvidos o suficiente para ser uma comunidade clímax. Então, vai ser uma comunidade de transição. E aqui eu vou ter a comunidade clímax. Que comunidade clímax é essa, professora? Vai ser a comunidade onde, né, o meu ecossistema, a minha comunidade como um todo, ela vai estar em equilíbrio. Então, vai ser o nível mais alto da sucessão ecológica. E aí, a gente tem algumas tendências dentro dessa comunidade. Então, a primeira tendência vai ser em relação entre a produção e a respiração. Então, olha só, tem um acento aqui não é errado. Então, a relação entre a produção e a respiração. Então, ó, as comunidades pioneiras apresentam uma produção primária bruta superior ao próprio consumo. Gente, eu errei aqui. Eu vou consertar agora, viu? Isso aqui é um B. B. Sem problema. Não. Vou aproveitar e vou tirar esse acento daqui, né? Que tá feio também. Pronto, agora tá bonito, ó. Então, as comunidades pioneiras, elas apresentam uma produção primária bruta superior ao próprio consumo. Desse modo, o saldo orgânico restante, ou seja, a produtividade primária líquida, é incorporada à comunidade. Eu sei que vocês estudam empreendedorismo, né, matemática financeira, essas coisas assim. Então, vocês devem saber mais ou menos como funciona um salário, um contra-cheque. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um contra-cheque dos pais de vocês ou de alguém, que aí tem o seguinte, lá no contra-cheque embaixo tem valor bruto, X, valor líquido, Y. Professora, oxente, a pessoa recebe dois valores? Como assim, né? Então, se vocês não sabem ainda como funciona, eu vou tentar explicar. Se vocês já sabem, então vai ser melhor. Ó, então eu tenho meu valor bruto. Esse valor bruto é o valor que eu recebo pelas minhas horas trabalhadas. O valor líquido vai ser o valor que vem na minha mão. Então, esse valor bruto vai ser o quê? Eu tenho, digamos que eu receba R$1.000. Então, desses R$1.000 vai ser o meu bruto. Só que desse valor bruto vai ser descontado meu INSS, FGTS, pode ser descontado algum valor de transporte, por exemplo, e o valor líquido vai ser a quantidade que eu vou receber. Suponhamos que eu tenha R$300 de desconto. Então, o meu valor líquido vai ser R$700. O valor bruto foi 1.000, mas o líquido foi 700, porque eu tirei todas aquelas taxas que eu falei para vocês. Então, INSS, FGTS, todos esses descontos. Meu bruto, 1.000, meu líquido, 700, né? Eu coloco assim 1.000 porque é mais fácil de fazer conta. Ó, pronto. Então, desse modo, o saldo orgânico restante, ou seja, a produtividade primária líquida, é incorporada à comunidade. Então, essa produtividade primária líquida vai ser o quê? Vai ser o que sobra para que a comunidade ela utilize. À medida que a sucessão ocorre, aumenta também a biomassa vegetal e propicia um acréscimo na produção bruta da comunidade.
porém o consumo também cresce de forma rápida. Então é o seguinte, gente, falando agora aqui em termos científicos, né, em termos de ciência mesmo, em termos biológicos, o que é que acontece? Na minha comunidade pioneira lá, eu vou ter o quê? Uma taxa bruta, né, maior. Por que isso? Porque eu tenho organismos que são pequenos, que têm uma biomassa pequena e que têm uma alta taxa fotossintética. Então vai acabar sobrando para o meio ambiente um saldo muito bom. Então essa produtividade primária bruta dela, o desconto vai ser muito pouco e o líquido vai sobrar muito, né? Então a comunidade vai poder usufruir. E o que acontece é o seguinte: à medida que a minha comunidade vai tendendo a chegar ao clímax, o que é que acontece? Isso vai se equilibrando. Então vai ser basicamente o seguinte: tudo que eu produzo, eu também consumo. E no final das contas, o que vai sobrar para a comunidade vai ser praticamente nada. Então tudo que a comunidade, tudo que as plantas, né, tudo que o meio ali ele produz, ele também vai consumir. É como se eu recebesse R$ 1.000, mas eu gastasse todo esse R$ 1.000 na empresa que eu trabalho. Então suponhamos que eu seja cabeleireira, então trabalho em um salão, ganho R$ 1.000 e eu gastei com, fiz o cabelo, a unha, um monte de coisa. Então quando eu vou receber o meu salário, eu não recebo quase nada, porque tudo que eu ganhei ali, eu gastei ali mesmo. Cadê que não desce? Bora. Aqui. Com isso, a produção líquida tende a se tornar cada vez menor até que se anula na comunidade clímax. Então eu tenho aqui, ó. Aqui vai ser o que, gente? A minha comunidade pioneira, e aqui vai ser a minha comunidade clímax. E aqui vai ser o tempo, né? Então, na minha comunidade pioneira, eu vou ter uma alta produtividade. Eu vou ter uma taxa de respiração, que aqui é pequena, mas que começa a aumentar. E eu vou ter uma biomassa que só aumenta depois de um tempo. Enquanto isso, a produtividade primária líquida, ela vai diminuindo. Ou seja, tudo que é aqui, tudo que essa comunidade clímax, ela começa a criar, né? Ela começa a, como é que eu falo? Ela começa a produzir, ela também começa a consumir. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas antigamente o pessoal considerava que a Amazônia era o pulmão do mundo. Até que estudos mostraram que, gente, a Amazônia é uma comunidade clímax. Então tudo que ela produz, ela consome lá mesmo. Praticamente não sobra nada para as outras áreas. O que a gente respira é o oxigênio que vem de onde? Das algas do mar, do fitoplâncton lá, porque eles morrem tão rápido que acaba não consumindo o oxigênio que produziram. Então esse oxigênio fica disponível para nós. Então aqui, ó, um cálculozinho bem básico. Estágios iniciais. Quem é P, gente? Produção. Quem é R? Respiração. Então a relação entre produção e respiração vai ser menor que 1 nos estágios iniciais. Sim, eu esqueci de falar. Eu tinha falado para vocês dos descontos, né, de salário. Então os descontos aqui seria quem, gente? Então eu tenho a fotossíntese, o desconto seria quem? A respiração. Então, ó, produção dividido pela respiração vai ser maior do que 1. Nos estágios climáticos, né, então produção e respiração vai ser, maior que 1, e aqui vai ser estágio igual a 1. Então, como assim? Tudo vai se equilibrar, tudo que produz, ele também gasta. E aqui ele produz mais do que gasta. Cadeias alimentares. Então, primeira tendência foi o quê? Produção e respiração. Segunda tendência, das cadeias alimentares. Então, a gente sabe que ao longo do processo de sucessão, as cadeias alimentares, elas ficam mais complexas. A gente viu, né, que nós temos uma cadeia alimentar que é uma coisa o quê? Linear. Só que quando tem muitas cadeias alimentares, ou quando a minha comunidade é muito grande, é óbvio que um indivíduo de uma cadeia alimentar, ele também possa consumir outros seres de outra cadeia. E aí isso se enrola virando uma teia alimentar. Aumenta também o número de nichos ecológicos. Então, olha só, se aumentou o tamanho da minha comunidade, aumentou a quantidade de árvores,
aumenta, obviamente, o nicho ecológico de cada um, né, gente? E há um aumento da competição. Então, olha só, quando ocorre o aumento da diversidade, a disponibilidade de recursos diminui e isso leva ao aumento da competição. Então, por exemplo, tem aqui, digamos assim, uma área na minha mata, né, que de repente tem muitas gramas, muitas gramíneas. E aí eu tenho alguns animais que são herbívoros e estão ali consumindo essas gramíneas. Só que chegou de repente uma vaca, né, ou um cavalo. Foi ali, comeu a gramínea e aí o que é que acontece, gente? A vaca e o cavalo, como são maiores, acabam eliminando os besourinhos que estavam ali. Eles têm que fugir, senão morrem de fome. Então leva ao aumento da competição. Na tentativa de reduzir a competição, as espécies tendem a ter maior especialização no tipo de alimento e no tipo de recursos utilizados. Como assim? Olha só. Mesmo exemplo da gramínea que está ali. Então, os besourinhos estão ali se alimentando dela. De repente viu que chegou uma vaca no local ou cavalo e vai se alimentar, eles vão e pulam fora. Então eles podem se alimentar dessa gramínea e também podem se alimentar de outras plantinhas que tem ali. O que é que eles fazem? Ah, eu não vou competir com o cavalo, né, gente? Olha o tamanho do bicho. Vou morrer, vou ser esmagada pela pata. Então, ó, foge antes. Sim, além disso, né, nós temos o quê? Uma maior especialização do tipo de alimento também. Muitas vezes, na nossa comunidade, vai existir o quê? Algumas preferências alimentares. Então, eu utilizei esse exemplo do cavalo e dos bichinhos lá, mas foi de um modo mais amplo. Pode ser o seguinte, eu tenho aqui alguns animais vivendo juntos, no entanto, na hora da alimentação, o que é que acontece? Eles se alimentam de coisas diferentes, são especializados em alimentação diferente. Isso evita também a competição. E homeostase. O que é isso, professora? A homeostase, gente, é o equilíbrio do ambiente. Então, durante o processo de sucessão ecológica, a variabilidade das condições ambientais elas diminuem e o local se torna mais equilibrado. Ou seja, a homeostase é cada vez maior, sendo que o máximo é atingido na comunidade clímax. Então, eu falei para vocês na aula passada o exemplo de uma rocha, né, que não tinha nada, de repente foi ali, se instalou um líquen, jogou um ácido, destruiu um pedacinho da rocha, né, e aí isso deu condições para outras plantas começarem a crescer ali. Então, nesse começo, né, na comunidade primária e na SESI, na série, acontece o quê? O clima é muito hostil, então não existe ainda um microclima muito bom. De repente está chovendo demais, não tem nenhuma proteção, ou então está fazendo muito sol e algumas coisinhas podem morrer ali desidratadas. O que é diferente de quê? De uma comunidade que ela já vai ser mais intermediária. Então o microclima ele já vai sendo mais estável. Mas ainda assim não existe uma cobertura muito boa. A variação de temperatura ainda vai ser alta. E isso só vai se resolver na comunidade clímax, que a homeostase ela alcança, né, o seu estágio de equilíbrio, digamos assim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal geralmente diz que lá a Amazônia faz chover, né? Então, normalmente os turistas, quando viajam lá para Manaus, por exemplo, e normalmente, né, você é turista, você quer conhecer o lugar, você vai para um local onde tem a floresta amazônica, você não vai lá? Vai sim. Aí os guias fazem o quê? Olha, a gente vai nesse horário, de 3 horas da tarde a gente não pode ir, porque é o horário da chuva. Aí você fica, como assim o horário da chuva? Todos os dias, no mesmo horário, chove lá. Normalmente é de 3 horas ou é 4 horas da tarde que isso acontece. Porque, gente, olha só, a floresta ela já é tão equilibrada que ela consegue fazer chover, ela consegue administrar o microclima dela. Imagina, se ninguém mexesse com esse equilíbrio, como é que não seria? E aí nós temos os tipos de sucessão. Então, a gente vai ter sucessão primária e sucessão secundária. Então, na sucessão primária, o que é que ocorre? São aquelas em que se instalam, em regiões que nunca foram habitadas. Então, eu falei para vocês da rocha nua, né? Que vai começando ali aquele processo lento.
Então, essa aqui é uma sucessão primária. Ali, antes de ser uma vegetação, era uma rocha, nunca tinha sido habitada antes por um ser vivo, era uma rocha. Exemplo, tem aqui uma montanha de gelo, de repente o gelo derreteu. Nessa montanha, os organismos que forem ali, vai ser uma sucessão primária, porque nunca antes houve organismos vivos. Exemplo, eu tenho o quê? Um rio. Então, tinha um rio ali, esse rio de repente secou, né? E nesse rio poderia ser que não tivesse nenhum ser vivo. Ou então poderia ser só uma lagoa pequena. Então, ali também vai ser uma sucessão primária. Então, a regra de sucessão primária é nunca ter sido habitada antes. Então, aqui eu tenho uma sucessão em uma rocha nua, que a gente viu um pouquinho na aula passada, vai ver melhor agora. Então, ó, um dos primeiros seres a colonizarem uma rocha nua são os líquens. Então, eu falei na aula passada para vocês. Líquens são o que, gente? Associação de algas e fungos. É uma associação mutualística, onde a alga ela vai nutrir o fungo, né? Ela vai alimentar o fungo e esse fungo vai proteger a alga. Então, imagina vocês, a alga é o que? Um ser vivo aquático. Como é que uma alga consegue viver grudada em um poste, grudada em uma árvore, né? Grudada em um muro? Porque porque o fungo, ele vai proteger essa alga. Ele protege como? Ele protege lá com as suas hifas, deixa um ambiente bem úmidozinho para elas ali e protege elas contra a dessecação. Por isso que elas conseguem viver. Em compensação, elas produzem, né, lá os seus açúcares e dá para o fungo. Então, uma associação onde um não pode viver sem o outro. Porque se de repente o fungo morre, a alga também vai morrer desidratada. Se a alga morrer ali dentro, o fungo vai morrer de fome. Então, os dois têm que estar ali, ó, se protegendo. As hifas dos fungos liberam ácidos que corroem a rocha-mãe e isso cria o surgimento de um solo simples. Então, vocês sabem que o solo é o que, gente? São fragmentos de rocha, né? Então, se eu tenho ali o líquen e de repente joga um ácido que corrói essa rocha, então ele vai criar um solo propício para que outras plantas, né, elas possam se instalar ali. Então, nesse solo é possível se instalar musgos. Com o surgimento dos musgos, o solo continua melhorando, a umidade fica retida e isso dará condições das sementes germinarem. Então, professora, essa semente vem de onde? Gente, pensa só. Tem aí um monte de passarinho se alimentando, né? Come aqui, de repente está voando no seu trato gastrointestinal, ali vai estar a semente, ele vai e faz cocô. Caiu ali, a semente germina. Essa população de musgos vai aos poucos sendo substituída por outros vegetais. Então é assim, ó, tem uma rocha nua. Se caísse uma semente ali, ela não poderia germinar. Mas o que é que aconteceu? Chegou o líquen. O líquen criou condições para que outras plantas se instalassem. Que outras plantas seriam essas? Os musgos, porque eles são muito pequenininhos. Então não precisa de um espaço muito grande, né? Então um pedacinho ali que ele conseguiu degradar, né? Que ele conseguiu fazer um solo ali, o musgo foi lá e se instalou. E aí o musgo ele vai dando condições de reter umidade, de ter um pouquinho de sombra para as sementes poderem germinar. Semente germinou, sombreou o local ali, deixou o musgo sufocado. Ele tende, né, a desaparecer e as plantas vão crescendo. Então aqui, ó. Aqui eu tenho os líquens, ó, tá vendo, ó? Os líquens são essas manchinhas brancas. Você pode estar se perguntando, professora, acho que eu já vi isso em algum lugar. Então, normalmente, algumas vezes tem nas árvores. Aí na escola mesmo tem, nessa palmeira tem um monte. Você pode ver no muro, né? Ou então no tronco de algumas árvores, essas manchinhas brancas, umas manchinhas meio esverdeadas, são líquens. E aqui, ó, são alguns musgos. Então tem líquens, já corroeu um pouquinho a rocha, ó, já deu espaço para quê? Para o musgo ir lá e se instalar. E aqui é uma outra rocha, né, que já passou desse estágio, tá vendo, ó? A gente quase não vê mais musgo e a gente também quase não vê mais líquens. O que é que a gente vê? Algumas plantinhas que já são bem maiores. E, obviamente, o processo de degradação dessa rocha vai continuar até deixar de ser rocha e virar solo.
Uma lagoa transforma-se em uma floresta. Como assim? A lagoa vai ser formada por organismos fotossintetizantes. Logo depois surgem os organismos que compõem o zooplâncton. Com o aumento da biodiversidade e da biomassa, cria condições para a existência de peixes. Esses peixes vão morrer uma hora, né? E a matéria orgânica em decomposição ela vai se acumulando no fundo do rio ou no fundo do lago. Isso vai criando uma coisa que vai parecer um pântano, né? Então esses nutrientes possibilitam a fixação de plantas no fundo da lagoa. Ao mesmo tempo em que as bordas da lagoa, elas são ocupadas por plantas aquáticas. Com o passar do tempo, os detritos arrancados pela chuva diminuem a profundidade da lagoa. Então olha só, se não tem uma mata ciliar, é muito comum que quando a chuva caia no solo, né, ela saia arrastando um monte de areia e vá se depositar no rio. Isso a gente vai chamar o quê? De assoreamento do rio com o tempo. Aqui está acontecendo isso na lagoa. Com isso, a lagoa transforma-se em um pântano. Esse pântano, por sua vez, vai secando e dando forma a um solo mais limoso, meio durinho. Esse solo promove a invasão de plantas terrestres e espécies pioneiras. Logo, o processo de sucessão segue seu curso até atingir a comunidade clímax. Então eu tinha o quê? Um lago, que esse lago ele foi ficando soterrado e foi tendo o quê? Uma deposição de matéria orgânica no fundo. De repente, o solo ele acabou ficando de uma forma que não era mais um solo muito aquoso, também não era um solo seco, mas possibilitou isso que as espécies pioneiras ficarem ali e as plantas terrestres crescerem. E é claro, né? Elas foram sendo substituídas por plantas cada vez maiores até chegar a uma comunidade clímax. Então eu tinha um lago, agora eu vou ter uma floresta ali. Então aqui, ó, o estado inicial. Tem uma lagoa, alguns animais vivendo. Então, ó, vai havendo um aumento da complexidade aqui. Então aqui nós vamos ter algumas árvores ao redor, né, na borda da lagoa. Essa vegetação, esses animais, no processo normal, eles acabam morrendo. Não todos de uma vez, viu, gente? No processo normal, a vida deles vai acabando, eles vão morrendo. Então aqui eu vou ter o quê? Uma parte do solo onde eu vou ter condições de se instalar algumas plantas aquáticas com raiz. Então essas plantas, né, vão ficando aqui se instalando, a comunidade ela vai crescendo, aqui já tem sapo, já tem caramujo. Com o passar do tempo, vai assoreando, né? Lembra que eu falei? Que a água da chuva vai trazendo detritos, aí vai assoreando aqui, vai ficando o quê? Só uma lagoinha, pouquinha, temporária, com água parada, até que se instale uma floresta. Então aqui deixou de ser um lago e aqui já virou uma floresta. E aí nós temos as sucessões secundárias. Então, sucessão primária ocorre em uma área que nunca foi habitada antes. Sucessão secundária vai ocorrer onde? Uma área que ela já foi habitada. E aí, essas comunidades que existiam ali, elas foram eliminadas por alguma modificação climática ou por causa do homem mesmo. Então, ó, uma queimada. Então, você foi ali, tocou fogo na vegetação, a área vai ficar completamente nua e desértica. Então, vai começar o processo de sucessão logo do início lá. Aqui também, num desmatamento. De repente, tem aqui não dá pra ver, né? Mas um pouquinho mais lá embaixo. Tinha, suponhamos, uma floresta ali embaixo. O vulcão entrou em erupção, a lava saiu arrastando e matando tudo. Então, ali naquela lava, ou naquela floresta que foi dizimada, com o passar do tempo, as espécies elas vão começando a surgir. Então, exemplo, uma floresta desmatada e o solo fica limpo de vegetação. As gramíneas oportunistas se instalam. Com o tempo, os arbustos começam a surgir. Isso gera uma competição e as gramíneas são eliminadas. Então, só uma pausa aqui. Não sei se vocês já ouviram falar em clareiras. Ah, não sei o que, uma clareira. O que é uma clareira, gente? Tem uma floresta aqui e aí de repente uma árvore que era muito alta cai. Quando ela cai, ela derruba algumas plantas. Então isso vai fazer o quê? Um buraco no meio da floresta. Esse buraco permite a entrada de luz. Então é isso que a gente chama de clareira.
Quando entra a luz ali embaixo, algumas sementes que necessitavam dessa luz para germinar, elas começam a germinar. E algumas espécies ali que precisavam de luz, elas começam a surgir também. Então, isso aqui é uma clareira no meio da mata. Então, com o passar do tempo, as árvores começam a crescer e essa clareira desaparece, trazendo esse pensamento para cá. Eu tinha uma floresta que ela foi desmatada e o solo ficou sem vegetação. Então, as gramíneas oportunistas se instalam. Essas gramíneas vieram de onde, professora? Muitas vezes, as sementes delas estavam ali no chão e só precisavam do sol para germinar. Com o passar do tempo, os arbustos começam a surgir. Esses arbustos vieram de onde? Sementes de outras árvores. E aí elas começam a crescer, ficam arbustivas, né? E começam a sombrear as gramíneas que morrem. Em seguida, as sementes das árvores germinam, primeiro nas bordas e depois em toda a área. Então aqui eu estou falando o quê? De uma área que foi desmatada ou queimada. Então primeiro as árvores começam a crescer na borda e depois elas crescem por dentro. Ao atingir a comunidade clímax, até atingir a comunidade clímax. Por que é que a árvore não cresce primeiro no meio e depois nas bordas? Porque aí, gente, não teria condições, o vento é forte, as condições são adversas. Então elas crescem na borda e funcionam como um quebra-vento. Então a parte de dentro ela pode se desenvolver normal, até que atinja a comunidade clímax. Então uma observação aqui, ó. Normalmente essa comunidade clímax, ela tende a ser muito parecida com a que existia antes. Então ela tende a ter espécies muito parecidas ou iguais, ou até mesmo as mesmas espécies da mata anterior. Por que isso? Porque ela muitas vezes é formada com as sementes que estavam ali. O tipo de solo também é propício para isso, né? E observe, a sucessão secundária é mais rápida do que a sucessão primária. Então, na sucessão primária, a gente vai ter o quê? Organismos que vão ter que dar condições de algumas espécies maiores sobreviverem. Aqui não. Aqui já tem o solo, então não vai precisar mais ter a degradação do solo. E já vai ter, de certa forma, mesmo que tenha sido uma queimada, ainda vai restar algum nutriente ali naquele solo. Então é só as plantas irem ali, ter um pouquinho de umidade e elas germinarem. Na comunidade primária não, né? O trabalho tem que ser bem mais lento e demorado. Aqui não, na sucessão secundária é bem mais rápido. E aí eu trago a agenda para vocês, né? Então a biologia, página 106 e 109, né? Então lembrando, quem não devolveu minha tarefa da semana passada, envie. Professora, eu esqueci. Tem um monte de gente, tem uma listinha de gente que não está devolvendo a atividade. E no livro de ciências, quais são as principais ameaças à biodiversidade? Então lá no capítulo de vocês, tem a questão de ameaças à biodiversidade, né? Então eu quero saber quais são as principais. É claro, né? Você não vai colocar, de repente, destruição de hábitat, extinção de espécie. Só isso não, eu quero que você fale um pouquinho. Então, descreva cada uma delas, não precisa fazer um texto de uma página para cada uma, né? Então, só um parágrafo que seja bem importante, já serve. E cite a que você acha mais importante. Então, assim, existem 10, por exemplo, 8, 7. Aí você vai lá e cita. Eu acho que a mais importante é essa, porque, de repente, se deixasse de existir a extinção das espécies, isso melhoraria. Ou então, se houvesse mais hábitat para as espécies, isso não levaria à extinção. Então, eu acho que essa daqui é a mais importante, que ela tem que ser combatida e tal. Então, gente, ó, não esqueçam de enviar a agenda, né? Façam direitinho em casa. E outra coisa, qualquer dúvida, qualquer questionamento, professora, não entendi isso direito. O que é mesmo sucessão primária e sucessão secundária? A sucessão primária e a sucessão secundária vão ter as mesmas fases? Vão. Então, mas vocês podem o quê? De repente surgir esse tipo de dúvida. E aí vocês me mandam. Tá certo? Se eu não responder na hora, mas assim que eu puder responder, eu vou estar ali solucionando as dúvidas de vocês. Só não deixem de fazer e também não deixem de entregar as atividades. Gente, olha só, por hoje é só isso. Até a próxima semana. Próxima semana não, né? Feriado. Mas até a próxima aula e a gente vai retomando os conteúdos. Qualquer dúvida, me procure.
Tchauzinho, gente!